Olá, meus queridos. Essa semana nós estaremos gravando alguns vídeos a respeito da Páscoa, para trazermos algumas explicações a respeito dessa data que é tão importante para a história do cristianismo, do judaísmo também. Mas para nós entendermos o que é a Páscoa, nós precisamos nos reportar a história do povo de Deus, que começa lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus então chama Abraão e faz Abraão uma promessa de que ele seria uma grande nação, um grande povo. Então Abraão sai da sua terra, peregrina por Canaã, e ele tem Isaac, tem o seu filho Isaac. Isaac tem Jacó e Esaú, e a partir de Jacó, a linhagem dos patriarcas ela é traçada. Um dos filhos de Jacó, que é José, ele é vendido como escravo lá para o Egito com 17 anos. Ele vai para o Egito, depois de cerca de 15 anos ele se torna o governador do Egito. Isso está registrado em Gênesis, a partir de Gênesis capítulo 37. E então ele leva toda a família do seu pai para morar no Egito, cerca de 72 pessoas. O povo de Israel cresce muito numericamente e financeiramente no Egito. Está lá em Êxodo capítulo 1, no verso 6. E depois então que passa toda aquela geração de José, dos seus familiares, sobem ao trono do Egito outros reis que não conheceram José e que, ao ver Israel crescendo tanto, se fortalecendo tanto como um povo, os faraós percebem que Israel se tornou um risco para aquela nação. E então eles começam a oprimir e a escravizar Israel. E aí então Moisés nasce nessa fase tão difícil para o povo de Israel, nasce debaixo de um regime de escravidão e de opressão, cresce no palácio, sendo cuidado pela filha de Faraó, mas depois ele mata um egípcio, tem que fugir, fica mais 40 anos lá no deserto, até que em Êxodo capítulo 3, Deus então chama Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés e Arão então voltam ao Egito e vão procurar Faraó, dizendo: olha, esse povo que você escravizou, o meu Deus está mandando você libertar esse povo. E Faraó não sabe quem é Moisés, não sabe quem é o Deus de Moisés, e por isso ele oprime ainda mais o povo de Israel. E Deus então começa a forçar a mão sobre Israel, sobre o Egito, com as 10 pragas. E aí tem a primeira praga: toda a água do Egito é transformada em sangue. Depois, rãs invadem o Egito, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, escuridão, a 9ª praga. E a 10ª praga, Deus vai anunciar a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. E na instituição da 10ª praga está a explicação do que é a Páscoa. Está lá em Êxodo capítulo 12, verso 11 e 12. O texto diz assim: é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, quando o Senhor diz a Moisés que ele mataria todos os primogênitos, ou seja, que ele passaria pela terra do Egito e mataria lá todos os primogênitos dos egípcios, tanto das pessoas como dos animais, ele estava então anunciando o significado da Páscoa, que é passagem. Quem não morreria? Os primogênitos
que estivessem dentro das casas cujo sangue do cordeiro estivesse sido passado nos umbrais, nas portas. Então, Páscoa, ela significa passagem, ou como alguns autores vão dizer, o termo significa saltar. Aqui seria o significado de saltar, né? Esse anjo destruidor passaria por cima das casas protegidas pelo sangue do cordeiro. Mas essa passagem pela terra do Egito, matando lá todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais, e executando juízo sobre todos os deuses do Egito, é o significado da Páscoa. Então, para o Egito, a Páscoa significa morte, significa vergonha para os deuses do Egito, porque o faraó era um deus para os egípcios, e sem contar os inúmeros outros deuses que eles criaram. E eu digo vergonha porque Deus está enviando as suas pragas, e quando ele passa pela terra do Egito, ele mata os primogênitos, tanto das pessoas como de animais. Esses deuses do Egito e nem o faraó são capazes de impedir que essas pessoas morressem. Apenas as pessoas que tivessem o sangue passado no umbral das suas portas, o sangue do cordeiro, que já apontava para Cristo, essas pessoas seriam libertas da morte. Então, para o Egito é morte. Para o povo de Deus, para o povo de Israel, a Páscoa significa o livramento da escravidão. E uma última observação para esse primeiro momento é que a Páscoa ela é celebrada no primeiro mês do ano no calendário judaico, que no nosso calendário corresponde entre os meses de março e de abril. Então lá o primeiro mês do ano, comparado com o nosso, o equivalente nosso aqui entre março e abril. E lá seria o mês mais importante para o povo judeu. Está escrito em Êxodo capítulo 12, verso 2. Ou seja, a Páscoa é celebrada no primeiro mês do ano do calendário judaico e é tido como o mês mais importante do ano. Por quê? Porque a libertação da escravidão, ela é o início de uma nova vida para o povo de Israel. Por isso que a Páscoa tem um significado muito grande para Israel, e depois nós vamos ver que isso vai se desenvolver na ceia do Senhor, que terá um simbolismo semelhante também ao simbolismo da Páscoa. Tá bom, queridos? Você terá outros vídeos depois, Pastor Eliezer, Pastor Rubens, eu também estarei gravando mais um vídeo para que a gente possa compreender um pouquinho melhor e tirar as lições importantes a respeito da Páscoa, porque para mim a Páscoa ela significa essa libertação para quem não tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, como o Egito não tinha. A Páscoa representa a morte, mas louvado seja Deus, porque Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado, morreu na cruz para nos dar libertação dos nossos pecados. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.